E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Eu estou começando esse vlog oficialmente, agora, né, gravando esse primeiro take na sexta-feira. Ontem, quinta-feira, eu acabei saindo de casa pra trabalhar, levei vocês, né, junto comigo mais ou menos, fiz uns takes fora de casa. Mas deixa eu contextualizar vocês um pouquinho aí, né, da última semana. Eu tô gravando no final de semana, sexta-feira seguinte, sexta-feira santa. E daí, na semana passada, né, no final de semana passada, nós recebemos pessoas aqui em casa por causa do feriado. Então eu recebi minha irmã, meu cunhado, enfim, a gente recebeu gente aqui em casa. E eles ficaram mais ou menos até o começo da semana, né, da semana agora, na nossa semana que tá começando. E daí, tipo, eu, né, depois que eles foram embora, eu fui colocar as coisas em ordem, arrumar a casa, colocar o trabalho em ordem também, ver também o que eu iria ler, né, porque abril tinha acabado de começar, e, enfim. Tava ainda naquela coisa, sabe, começando o mês, organizando a vida, organizando as coisas. E daí ontem, quinta-feira, foi o dia que eu peguei pra realmente sair de casa e me dedicar a pensar em como que vai ser o conteúdo, sabe, desse mês, como que eu vou fazer, o que que eu vou gravar, quais vão ser os posts, as publicações, o que que eu vou fazer. Eu gosto de ter essa organização já assim, bem prévia, sabe, do que vai acontecer naquele mês, tipo, não necessariamente o que vai acontecer exatamente certinho, tintim por tintim, mas, tipo, ter uma visão geral do que vai rolar nesse mês, pra daí eu me programar, me organizar e daí também começar, né, a adiantar tudo que eu preciso fazer e tal. Esse mês não vai ser tão conturbado quanto o mês de março. Março foi pra mim um mês muito movimentado, assim, com muitas coisas, mas vai ser um mês, sim, que vai ter algumas coisas acontecendo, então eu tenho que me organizar também com relação a tudo que vai rolar por aqui. E quem já assiste os vlogs aqui do canal, já tá por dentro da minha rotina, mais ou menos, como funciona mais ou menos a minha rotina semanal, sexta-feira aqui em casa é dia de faxina, é dia que eu pego pra limpar a casa, deixar a casa organizada, pra eu poder curtir a paz da minha casa arrumada no final de semana. Porém, a faxina essa semana aconteceu mais cedo, porque no dia que a minha família foi embora, né, eu dei uma geral na casa, então assim, a casa já está limpa, está organizada, não tem muito o que fazer. Talvez hoje à tarde eu grave alguns vídeos, porque estou necessitada de gravar vídeos aqui pro YouTube, mas pra mim o foco desse final de semana vai ser ler, adiantar algumas leituras, colocar algumas leituras em dia, e eu acabei decidindo por ler nesse final de semana o livro que está prometendo ser uma ótima opção de leitura pra quem gostou de... Quem? Herdeiras do Mar. Herdeiras do Mar é um dos meus livros favoritos da vida. Eu li faz alguns anos e é um livro que eu acabo nem comentando tanto nas minhas redes e tal, porque é um livro que eu considero ele extremamente necessário. Ele tem um assunto que é... Assim, eu nunca tinha ficado sabendo, né, sobre isso. Que o tema principal, no caso ali de Herdeiras do Mar, são as mulheres de consolo sul-coreanos, né? Essas mulheres que acabaram sendo subjugadas pelo exército japonês durante a guerra e que foram usadas como mulheres de consolo pelos soldados japoneses. Então a gente tem esse tema sendo trabalhado durante todo esse livro, tem cenas bastante pesadas, então é um livro que não é pra todo mundo, por isso até que eu evito muito ficar falando sobre, porque é um livro que eu recomendo muito, mas eu sinto que eu não consigo recomendar ele pra todo mundo, porque embora eu acho que, né, todo mundo deveria ler pra poder ter o conhecimento desse período histórico que é muito apagado, existe até uma resistência por parte, né, do governo japonês de aceitar que isso aconteceu e de se retratar. Então, enfim, um período histórico muito triste, muito revoltante e que até hoje, assim, ainda tem as suas consequências, tá? Existem mulheres de consolo da época que hoje em dia são senhorinhas e tal, que nunca receberam, né, nenhuma... sei lá, nunca foram notadas, sabe, pelo governo japonês de forma alguma. Então, assim, são coisas da
da história mundial, assim, que eu acho que é interessante a gente ficar sabendo, não que vai mudar muita coisa. Então, assim, é uma temática, assim, muito séria, né, e que é trabalhada nesse livro, e que eu acho que, né, deveria ser lido por todo mundo por causa disso, porém, eu sei que eu tenho consciência que é um livro que não é pra todo mundo, não vai funcionar pra todo mundo. Mas, se você, assim como eu, gosta de livros que são ficção histórica, que vão trabalhar aí, né, acontecimentos reais, e que vão desenvolver, né, algum assunto que vai te apresentar um assunto novo, sabe? Eu, do Sudeste Asiático ou da Ásia como um todo, assim, eu tenho pouquíssimo contato. O meu contato mais próximo, realmente, são com livros da literatura sul-coreana e japonesa. Literatura chinesa eu li muito pouco. Se eu não me lembro bem, acho que eu li um, e olhe lá. Então, assim, tem bem pouca literatura asiática, que eu acho que são de fácil acesso e que eu acho que tenha um apelo, sabe, de marketing, assim, publicitário, pra gerar interesse nos leitores. Eu acho que é bem pouco. Eu acho que, ultimamente, o que a gente tem visto mais são livros mais voltados para a literatura japonesa e sul-coreana mesmo. Então o apelo, sabe, de gerar interesse no leitor tá voltado mais para esses livros. Porém, aqui a gente tem um livro que ele é ambientado na Malásia e que vai ter também aí um pano de fundo histórico da Segunda Guerra, envolvendo, no caso agora, a dominação japonesa na Malásia. Então tá aqui um livro de sabe, ambientado num local que eu nunca li, provavelmente com uma cultura que eu nunca tive, né, contato, que eu vou conhecer através dessa leitura. Então, eu tô bem empolgada por esse livro, tanto pela história, né, que se propõe, quanto por ser um livro, né, a própria editora já tá avisando que é um livro que é uma ótima leitura, né, uma boa opção pra quem gostou de Herdeiras do Mar. Então, eu vou ler esse livro no final de semana. Ele é curto, ó, tem, deixa eu ver, menos de 300 páginas. 270 páginas, então acho que é um livro que vai dar pra ser bem, né, lido bem rapidinho, e se passa durante o ano de 1945 na Malásia, e vai ter como foco uma família, que é a família da Cecily Alcântara. Eu acho que é assim que se fala, né, o primeiro nome dela. Pelo que a sinopse narra, que a gente tem alguma coisa que a Cecily fez no passado, né, alguma informação que ela soltou no passado que modificou muito, assim, a família dela como um todo, né. E aqui a gente tem uma capa que eu acho belíssima, né, a gente tem a silhueta de uma mulher, aí o avião aqui, né, bem de guerra mesmo, da Segunda Guerra, e as crianças correndo. Então, acho que tem uma coisa a ver com a decisão que ela tomou, o que ela fez no passado, e eu tô bem curiosa pra saber o que eu vou achar dessa leitura. Então, hoje, no vlog de hoje, vocês vão acompanhar a minha saga de final de semana lendo esse livro, que eu espero, talvez até nem levar o final de semana inteiro pra ler, mas bora lá. Bora ver o que eu vou achar desse livro aqui. Que assim, eu tô achando que nem vai levar o final de semana inteiro, viu, pra ler tudo isso. Mas, vou atualizando vocês aí conforme a leitura for se encaminhando. Volta e vocês estão tortos. Pra variar, eu deixo o negócio meio de um jeito aqui que não fica muito bom. E aí, gente, como que vocês estão? Eu, aparentemente, estou desaprendendo um pouco a manter as coisas atualizadas quando eu estou gravando vlog, né? Isso me remete a alguns vlogs antigos em que eu me esquecia de ir atualizando, né, a progressão das coisas, porque hoje, neste momento, é o fim da tarde de domingo e eu comecei o vlog na sexta-feira.
Já não lembro mais. Mas enfim, gente, já se passaram alguns dias e eu não vim atualizar vocês. Mas assim, em minha defesa, tive alguns acontecimentos no domingo, no caso hoje, né? A gente ficou aí boa parte do dia fora de casa, eu só cheguei agora. No sábado eu fiquei ocupada com outras coisas em casa, com meu marido também. Enfim, a gente fez algumas coisas por aqui. E eu, assim, não consegui registrar nada e nem vim aqui pra poder falar com vocês sobre a minha leitura. E eu já tô, gente, na página 204, tá? Só pra dizer que acredito que hoje eu termine A Tempestade que Criamos e só agora, finalmente, consegui sentar aqui pra conversar com vocês sobre essa leitura aqui. Gente, já fiz várias marcações e bora lá. Senta, se você ainda não está acomodado, se acomode, porque a gente tem muita coisa pra conversar sobre esse livro. Vou falar sem spoiler, mas já se tornou, assim, uma grande leitura pra mim. E eu nem terminei ainda o livro, tá? Na metade eu tava pensando, meu Deus, que livro bom. Esse livro, como eu comentei lá na introdução do vlog, é um livro que se passa na Malásia e a história se intercala entre a década de 30 e a década de 40. Na década de 30, a gente conhece a história pela perspectiva de uma das personagens principais desse livro, que é a Cicely. E pela perspectiva dela, a gente entende muito, e tipo assim, muito mesmo, do contexto histórico, político da Malásia dessa época. A gente vai entender aqui, né, já nos primeiros capítulos, através dessa perspectiva da Cicely, que a Malásia é um país que, assim como o Brasil, foi colonizado por europeus, principalmente por portugueses. Então tem várias famílias lá com sobrenomes portugueses, como aqui no Brasil. Por exemplo, Andrade, Carvalho, se eu não me engano, a própria Cicely, o sobrenome dela é Alcântara. Então tem vários sobrenomes portugueses, né, que são comuns pra gente aqui, que também são sobrenomes comuns lá na Malásia. E a gente aprende aqui com essa perspectiva da Cicely também, que existe toda uma divisão dentro da sociedade malaia. Não é como se fossem castas, né, da Índia, assim, mas é dentro da própria questão do preconceito que existe dentro desse país entre as pessoas que são nativas, né, as originárias ali da Malásia, que são, né, asiáticas e tal, e os eurasiáticos, que são as pessoas que têm descendência europeia, seja de portugueses, seja de britânicos. E no momento em que a gente tem o início da narrativa ali da história pela perspectiva da Cicely, lá na década de 30, né, mais ou menos 1935, a Malásia está sendo ocupada, né, ela está sendo dominada pelos britânicos. Então existe muita essa mistura de pessoas que são eurasiáticas porque já tem, né, descendentes lá atrás de portugueses. Tem a galera ali que acabou se casando com os britânicos, então tem essa mistura também entre malaios e britânicos, né, ingleses e tal. E existem os próprios britânicos que moram ali porque estão colonizando esse país, né, estão explorando esse país. Então isso quer dizer que o quê? Existe uma pluralidade bem grande ali dentro da Malásia, porém existe também a visão preconceituosa das pessoas que vieram de fora para, né, esse país, para a Malásia. Então os ingleses que têm uma visão muito preconceituosa com relação aos malaios ou aos eurasiáticos. E também existem as próprias pessoas que nasceram, que viveram a vida inteira ali na Malásia, mas que se enxergam com olhares de superioridade porque têm descendência europeia. Então existe toda uma questão assim que é bem semelhante com o que aconteceu aqui no Brasil, sabe? De as pessoas se acharem superiores mesmo tendo nascido e crescido na Malásia a vida inteira. Então é uma coisa que é muito presente aqui na história. E a própria Cicely, né, ela tem aí, né, esse passado que tá relacionado com a Europa, né, já que ela tem esse sobrenome português e tal. E a própria mãe dela sempre teve uma visão, assim, de se sentir, sabe, se achar melhor do que os outros por causa disso. Ou de, tipo assim, dar sempre preferência pro estrangeiro, pro europeu, pro branco, do que pra galera ali do próprio país dela, né, os seus próprios conterrâneos e tal. Então isso é uma coisa que a Cicely passou a vida inteira escutando e que pra ela não é natural, sabe, é uma coisa que incomoda muito ela. Então é uma coisa que ela carrega por toda a sua vida, né, esse incômodo de não ter um país que é um país independente dos brancos, independente dos europeus, um país que vive com as próprias pernas, sabe, e que não tem influência estrangeira, sabe, no cotidiano, seja na cultura, seja na forma como as pessoas se tratam, né. Então é um incômodo que ela carrega dentro de si. Até que chega um ponto da história em que ela vai acabar se relacionando com um homem, que é um homem japonês, e esse homem, ele tá buscando formas de fazer com que a Ásia como um todo seja um continente, assim, livre, independente da Europa, dos europeus, dos brancos. Então existe todo um movimento político e social ali, né, que luta pela separação e pela independência da Ásia. E daí inclui a Malásia, inclui o Japão, inclui a China, Coreia, enfim, vários dos países ali da Ásia, Sudeste Asiático e tal. Então esse cara, né, esse japonês com quem ela começa a conversar e com quem ela eventualmente se aproxima mais,
depois ele passa essas visões pra ela, né, e faz ela acreditar que existe sim a possibilidade de existir uma Malásia independente dos britânicos. Então isso está acontecendo lá na década de 30. Já que na década de 40, né, que é 10 anos na frente, a gente vai conhecer mais sobre a história como um todo pela narrativa de outras personagens. Também temos a Cicely, mas temos os 3 filhos dela narrando a história, que são a Jujube, que é a filha mais velha, o Abel, que é o filho do meio, e a Jasmine, que é a filha menorzinha. E nesse momento, no ano de 1945, a gente já sabe que tá rolando a Segunda Guerra Mundial, que tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro, e a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial, ela teve maior, né, assim, acontecimento em alguns países específicos, mas, gente, assim, espirrou no mundo todo, né, inclusive na Malásia. Então, os britânicos que estavam ali dominando a Malásia estavam, né, também lutando na Segunda Guerra, então influenciava na Malásia. Os japoneses que estavam também lutando na Segunda Guerra e estavam ali tentando fazer esse movimento separatista da Ásia, também estavam na Malásia. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial foi um momento muito mudança de chave decisivo para muitos países, para muita gente, para muitas nações, e a gente tende a ter mais contato com as principais nações envolvidas na guerra, né? Os países do eixos e do aliados, enfim, a gente tende a ter histórias que focam mais nesses países. Porém, existem muitos países, muitas nações que foram afetadas pela Segunda Guerra Mundial de um jeito ou de outro, mesmo que não estivessem participando da Segunda Guerra Mundial. E isso é uma coisa que a Tempestade que Criamos mostra muito, né, claramente aqui, como isso afetou os malaios e, enfim, né, como a perspectiva, né, a conjuntura da Malásia era uma antes da guerra e como, né, essa conjuntura se transformou em outra completamente diferente depois, durante e depois, né, porque quando a gente tem aqui a história já no ano de 1945, a Malásia está sendo ocupada pelos japoneses. Então aquela ideia que a Cicely, né, teve contato com um homem japonês lá atrás sobre a dominação britânica, sair dali da Malásia, né, e poder ter a possibilidade de a Malásia ser um país livre, a partir dos japoneses, com a ajuda dos japoneses, está acontecendo, né, começou a acontecer, o Japão, ele tomou posse da Malásia, e aquela história lá de separação, né, de libertação da Malásia, é toda muito bonita, né, enquanto tá no campo das ideias. E quando as coisas começam de fato a acontecer, a gente vai ver aqui na história que não é nada idealizado como foi mostrado pra Cicely no passado. Existem coisas muito ruins acontecendo na Malásia, mesmo sob a dominação do Japão, que a gente sabe que não é nenhum mocinho, né. Então, assim, a gente vai ao longo desse momento no presente ali, né, na década de 40, mais ou menos 1945, a gente vai entendendo o que tá acontecendo na Malásia e a gente vai vendo isso acontecer pela perspectiva da família da Cicely, que tá sendo afetada também por tudo que aconteceu ali e muito da culpa que a Cicely tem pela participação dela nisso tudo. Então a gente tem uma história que é muito complexa, muito rica em informação histórica, social, de cultura. Eu nunca tinha lido nenhum livro que se passasse na Malásia e esse livro aqui me aproximou muito de todos esses aspectos que eu comentei aqui agora com relação a esse país. A gente tem aqui algumas semelhanças também com relação a Herdeiras do Mar, não somente por esse contexto político histórico, mas também por causa de alguns acontecimentos muito dramáticos que aconteceram nesse país, assim como lá em Herdeiras do Mar. Aqui a gente descobre já na primeira página que em 1945, quando a Malásia ainda estava sob o domínio dos japoneses, alguns jovens, né, adolescentes, meninos, estavam desaparecendo. E isso vai chegar na família da Cicely também de alguma forma quando o próprio filho dela desaparece. Então a sociedade não sabe o que é feito desses meninos, pra onde que eles são levados, pra onde que eles são enviados. Só sabem que eles estão desaparecendo, possivelmente nas mãos de soldados japoneses, e ninguém sabe exatamente o que está sendo feito deles. E aí, com a narrativa do Abel, que é o filho dela de 15 anos que foi sequestrado, a gente vai entendendo qual é a dimensão da participação deles dentro desse plano aí dos japoneses, para que eles estavam sendo sequestrados. Existe também toda aquela questão das mulheres de consolo, que a gente já conheceu em Herdeiras do Mar, mas aqui não toma tanto protagonismo quanto no outro livro. Aqui a gente tem mais isso sendo mencionado, né? A autora mostra que isso também aconteceu na Malásia, né? Então, parece que onde houve dominação japonesa, isso aconteceu, esse cenário terrível aconteceu, mas houve outras coisas também que aconteceram que, enfim, né, a gente vai descobrindo conforme vai lendo esse livro aqui, tudo isso acontecendo sob o domínio japonês. Então, é um livro que, gente, eu achei assim tão rico, tô achando na verdade, né, tão rico em detalhes, tão rico em informação, tão rico em tensões, porque a gente tem aqui uma história que ela não somente vai trazer atenção por conta do que tá acontecendo em termos de história do mundo, como também as tensões familiares, sabe, da própria Cicely, da própria sociedade, das pessoas que fazem parte do convívio
convívio dela e como que as escolhas que as pessoas tomam, né, em termos de o que vai ser feito com o país futuramente, ou até mesmo numa escala muito menor, as escolhas que as pessoas tomam dentro da própria casa, muitas vezes acabam espirrando em outras pessoas, atingindo outras pessoas de uma forma que pode ser irreversível. Então é um livro que eu tô achando espetacular, tô maravilhada com a escrita dessa autora. E, gente, esse livro foi escrito em 2019, se eu não me engano, durante a pandemia. Ela se dedicou a continuar, né, se dedicou a terminar essa história e se tornou um grande livro. Eu tô achando muito maravilhosa essa história. Então, ó, já nem terminei ainda, vou concluir a leitura e depois eu volto pra dar o meu parecer final, mas já digo que eu tô amando o livro e acho que é uma leitura muito, assim, certeira para leitores que gostam de romance histórico, né, ficção histórica, livros que vão trazer um panorama mais, assim, detalhado sobre a história do mundo, sobre a história de um país, de uma civilização. Se você é esse tipo de leitor, esse livro aqui é pra você, sério, ele é maravilhoso, eu tô encantada e espero conseguir concluir a leitura hoje, porque falta só isso aqui, acho que falta menos de 100 páginas, faltam umas 60 páginas mais ou menos, então eu vou tentar dar um foco aí agora no finalzinho do dia e quem sabe, né, eu não termino já hoje, volto amanhã pra comentar com vocês aqui o meu parecer final e finalizar o vlog, mas, gente, já adianta aqui, ó, leiam esse livro, leiam, coloquem na sua wishlist agora, o link vai estar aqui embaixo. Galera, segundou, começando mais uma semana por aqui, finalizando o vlog pós, concluí A Tempestade que Criamos, de Vanessa Chan, e, cara, é aquele livro bem cheio de emoções, sabe, cheio de sentimentos. Ontem à noite, enquanto eu lia, eu peguei umas revelações mais pro final da história que me deixaram de queixo caído, porque, como eu falei, é um livro que ele traz muito dos acontecimentos e dramas da guerra, mas ele também traz muito dos acontecimentos e dramas familiares, sabe, da família da Cicely, das consequências das escolhas que ela tomou no passado, que impactaram a família dela diretamente. É um livro que vai carregar muito, assim, essa questão da culpa por parte da personagem, né, que começa a tomar noção da dimensão que as ações dela, né, tomaram anos no futuro, né? Lá atrás ela tomou umas decisões que estão afetando a família dela no presente. Então tem muito dessa questão da culpa, não só pelo que afetou a família dela, mas pelo que afetou outras pessoas ali também, né? Que a gente tem conhecimento aqui ao longo da leitura. É um livro que também vai trazer, como eu falei, né, todas as consequências dessa guerra. Então a gente acompanha pessoas que, né, acabaram sendo sequestradas, que trabalharam em campos forçados, enfim, várias coisas assim bem pesadas mesmo. E o interessante desse livro é que a gente vai ter aqui a narrativa em várias perspectivas, como eu falei, né? São vários personagens que vão ter a perspectiva delas sendo narradas, não em primeira pessoa, em terceira, mas a gente vê a perspectiva da Cicely, que é essa matriarca, e dos seus 3 filhos. Então a gente sabe o que tá acontecendo pela perspectiva de todos. E mais pro final do livro, a gente vai tendo essas narrativas culminando para todas as narrativas ao mesmo tempo culminam para um ápice, para um clímax que não necessariamente vai ser o mesmo. Então, pra Cicely vai ser uma coisa, pro filho dela, Bel, vai ser outra, pra filha dela, Jujube, vai ser outra, e pra filhinha ali, a menorzinha, Jasmine, também vai ser outra. Então a gente vê que todas as narrativas, elas vão convergindo, na verdade não convergindo pra se encontrarem, mas pra todas chegarem num clímax que é de muita tensão. Então as últimas páginas são, assim, de você ficar vidrada na leitura, devorando o final do livro, até chegar na conclusão da história, que sim, não dá pra dizer que histórias com guerra vão ter finais felizes. Na verdade, as histórias todas, né, envolvendo guerras são muito tristes, mas invariavelmente a gente acaba ali, né, torcendo pelas personagens. A gente quer que o final delas seja feliz e tal, e pode-se dizer que existe final feliz, mas não é um final feliz pra todos, né? E a gente vai ter também aqui toda essa questão histórica, né, porque ali na década de 40 o Japão estava dominando a Malásia, e daí depois que o Japão perde a guerra, né, junto com a Alemanha, vai haver então ali a chegada dos heróis, entre aspas, sabe, que volta aquela galera branca, né, voltam os ingleses ali pra
dominarem o território malaio, expulsarem os japoneses e tentar colocar ordem na casa, porque é sempre a desculpa que colonizador dá, né? Que tá chegando ali pra organizar as coisas e dar ordem na casa, mas não, assim, né? A gente tem isso como desfecho da história, porque a história termina junto com a guerra, mas a gente não tem ali a continuação do que aconteceu depois que o Japão perdeu a guerra, que os japoneses foram retirados ali do território malaio. Então isso é uma coisa que eu senti falta, e daí talvez eu precise, né, fazer agora uma pesquisa mais extensa para poder entender o que aconteceu depois que os japoneses saíram dali. Então, em termos de história, é um livro muito rico, em termos de acontecimentos, sabe, do que a autora propõe aqui, do que ela apresenta, da história da Malásia, da cultura. Enfim, é muito rico, é um livro muito, muito rico. E também é um livro muito rico de tensões pessoais, sabe? Porque é um livro que vai falar também sobre as pessoas, sobre as escolhas das pessoas e as consequências dessas escolhas. Então, gente, ó, um super livro, recomendo muito. Foi uma leitura incrível. Eu achei que fosse ser um livro mais rápido por ser curto, mas ele é um livro que tem várias narrações, assim, com blocos muito longos de texto. Então é um livro que não fluiu. Na verdade, ele fluiu bem, mas a leitura não foi tão rápida quando eu tava imaginando por causa disso. Mas, no geral, gente, uma leitura excelente, excepcional. Recomendo demais pra vocês. Se você já leu Herdeiros do Mar, como eu falei, você vai gostar desse livro. Se você gosta de livros que carregam, né, essas histórias mais de ficção histórica mesmo, esse aqui vai ser o livro pra você. Que além de te entreter, de trazer uma história muito emocionante e dolorosa em muitos momentos, mas também muito emocionante, vai também te trazer, assim, uma gama de informações que provavelmente, assim como eu, você também não tinha, né? Principalmente com relação ao território da Malásia. Então, deixa aqui a recomendação pra vocês. E fechamos, então, o vlog dessa semana. Agora a gente vai começar uma nova semana. Espero começar mais um novo vlog aqui pra ir compartilhando com vocês o que for acontecendo aqui ao longo desses próximos dias. E era isso, então, que eu tinha pra vocês hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham curtido aí acompanhar a minha experiência de leitura de A Tempestade que Criamos. Não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, que isso é muito importante pra divulgação do canal. Comenta aqui também o que foi que você achou sobre essa leitura. E se você ficou a fim de ler, o link fica aqui na descrição. Aproveita pra fazer a sua aquisição ou colocar aí na sua wishlist, ficar atenta aí nas próximas promoções e adquirir esse livro pra você. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, gente. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!